Aproveitando o silêncio do meu ambiente, mais uma vez nessa semana eu ligo o microfone para gravar esse podcast e pela primeira vez na vida, ou pela primeira vez esse ano, ou pela primeira vez nesse podcast, eu venho sem um script definido na minha mente, ou seja, sem assuntos para falar. Por quê? Eu simplesmente liguei aqui e vou falar o que vier na minha cabeça, porque eu estou brevemente entediado. Só que minhas responsabilidades e meus deveres estão explodindo atrás de mim, só que eu não ligo. Mais uma vez, né? Eu parei pra pensar, e aí quando eu paro pra pensar, rende assim uns 50 episódios de 50 podcasts diferentes. Então é algo muito expansivo, só que hoje eu venho trazer outra personalidade aqui desse programa, né? Porque todo episódio é uma personalidade diferente, então hoje não vai ser diferente. Hoje eu tô mais calmo e hoje me ocorreram situações que me deixaram mais reflexivos. E aí vou falar, né? Vou falar aqui sobre o que vem na minha mente e é sobre isso. A primeira coisa que eu queria conversar ou que eu queria reiterar talvez seja a única coisa aqui desse podcast de 5 minutos, mas o como eu odeio a minha rotina. Não é, não é ódio, mas é como eu não gosto da maneira em que ela se desenrola e como eu não posso controlar isso. E aí, essa questão da rotina, ela abre o leque para vários ódios. Ódio é uma palavra muito forte, mas a gente vai usar aqui porque a gente é radical, né? A gente é adolescente. E aí, voltando aqui pro personagem, quando eu falo sobre não gostar da minha rotina e da maneira em que ela se desenrola, em como o tempo ele passa, em como o tempo ele é cruel, eu percebo que no meio disso tudo existe um ponto de inutilidade. E no centro desse ponto de inutilidade existe eu. Porque se esse ano eu fui alguma coisa, foi ser inútil. E disso eu tenho extrema certeza. Por que eu penso isso, né? Porque hoje a gente tá em dezembro, né? Tô gravando esse podcast em dezembro. E aí eu volto pra pensar nas metas que eu estabeleci o ano passado e eu simplesmente não concluí uma sequer ainda. E eu acho que é muito pouco tempo pra me preocupar em concluir e, e pensar nisso agora. Então aí fica aí a prova mais viva da minha inutilidade. Só que ao mesmo tempo eu não ligo. Eu sou uma pessoa muito difícil de decifrar e uma pessoa muito difícil de entender. Por isso que eu não consigo nem explicar como que eu sou e talvez eu só esteja fazendo cena aqui, mas assim, é estranho, é muito estranho você não conseguir se explicar e não conseguir, por exemplo, não conseguir te definir. Tem uma coisa que eu gosto, que me deixa muito irritado, não é que eu gosto. Uma coisa que me deixa muito irritado, que é a falta de conhecimento. É a falta do meu conhecimento. Então, eu sempre procuro estar estudando de uma forma superficial algumas coisas. E aí, quando eu paro para analisar o estudo sobre mim mesmo, que algum filósofo aí já deve ter feito, eu não sei, eu fico totalmente perdido. Porque para uma pessoa chegar aqui, ligar o microfone e começar a falar só em um podcast chamado TED Parte 1, essa pessoa não é certa. Essa pessoa precisa de ajuda. E assim, não sei, caras. E aí abre um leque muito interessante pro futuro desse podcast, né? Do o quão ridículo eu estou sendo exposto aqui. Porque já ninguém escuta, né? Então eu posso falar o que quiser aqui que não vai gerar polêmica e tudo mais, mas ninguém escuta o podcast. E aí eu fico, meu Deus, se alguém escutar as merda que eu ando falando aqui, as baboseiras que eu ando falando aqui, vai achar que eu sou louco. E eu lembro quando eu era pequeno
que eu tinha muito essa ideia na minha mente, porque eu pensava muito fora da caixa e eu não me encaixava no círculo de amizade, ainda criancinha. Eu não conseguia encontrar pessoas que pensassem da mesma forma que eu, já pequeno, e não encontro até hoje, mas eu me lembro bem de quando o meu tio me deu o livro de Alice no País das Maravilhas. Eu acho que foi na época do lançamento do filme, há muito tempo atrás, e saiu lá uma versão do livro, e eu li aquilo e fiquei maravilhado, porque a Alice é uma menina totalmente fora do comum que embarca numa viagem muito louca, alucinógena. Hoje, né, a gente consegue analisar e perceber algumas coisas que a gente não consegue quando a gente é criança, mas mesmo assim eu me sentia super representado no papel da Alice, porque além de viver uma aventura constante no dia a dia dela, né, ela tinha uma personalidade forte e ainda tinha todo aquele negócio lá da loucura, dela se questionar se ela era maluca ou não, né? Porque tinha a reputação do pai dela e tudo mais, e é uma preocupação que quando a gente é criança a gente não deve ter. E quando a gente fica velho, a gente fica adulto e essas coisas continuam seguindo a gente, é meio assustador. E aí, voltando mais para a questão das metas que eu fiz o ano passado, eu lembro que eu falei disso em podcast, tá gravado, e eu fico pensando em como esse ano ele passou extremamente rápido e como eu vivi pouco. E os últimos 2 anos, eu já falei isso várias vezes, são um grande espaço em branco na minha mente, porque eu não consigo assimilar os momentos que eu passei dentro deles. Eu não consigo distinguir muita coisa que eu vivi dentro desse tempo aí, justamente porque eu não estava satisfeito. E a satisfação humana é uma coisa muito estranha, porque a gente nunca vai estar satisfeito com alguma coisa. E às vezes eu paro pra pensar e eu fico, meu Deus, minha vida antes da pandemia. Se eu tava satisfeito com minha vida antes da pandemia, e se quando tudo isso passar, daqui a 2, 3 anos eu vou estar satisfeito como eu estou agora. Porque agora eu penso que naquela época eu estava satisfeito, mas não. Porque a gente não consegue alcançar essa satisfação, completude, não sei se essa palavra existe, mas esse preenchimento, sabe? É uma característica humana, é estudado por vários estudiosos, né? Claro, vários pesquisadores estudam isso, porque a gente nunca consegue se sentir completo. E eu acho que é algo que é especial de cada ser humano. Se você é rico ou é pobre, não importa como você é, né, as suas condições, mas você nunca vai se sentir completo. E assim, se eu fosse rico, eu me sentiria totalmente completo. Brincadeira. Mas assim, não sei. Não sei mesmo, e aí eu fico perdido nesse tanto de pensamentos aí, nessas coisas que ficam rodando na minha cabeça. Só que às vezes é pro bem, porque quando eu paro pra pensar nisso, eu consigo destacar algumas características minhas e algumas características das pessoas que estão ao meu redor. E a partir disso, conhecer. Isso me traz um certo conhecimento, é, um conhecimento experimental, né? Das experiências aí e tudo mais. Mas nada é tão dialogado e nada é tão aprofundado. E não sei. Eu realmente não sei o que é que eu tô fazendo aqui agora, sentado, falando aqui no meu microfone, sendo que eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer, mas eu simplesmente não consigo fazer. E isso existe muito na minha vida. Não sei se acontece com vocês, que é simplesmente você não conseguir lidar com as coisas e ficar estático, não fazer nada. Eu acho que é mais da minha birra mesmo. Eu sou meio birrento. E aí isso se reflete na minha vida dessa maneira. Eu admiro muito a minha capacidade de ficar só, porque quando eu tô sozinho eu consigo me entender muito bem. E tudo que eu já falei nesse podcast, todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias, tudo aquilo que eu escrevi, vem dessa solitude. Então, eu sou uma pessoa que certamente não teria problemas em ficar sozinho, mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que necessita da massa, que necessita da aventura, que necessita ter pessoas por perto, entre aspas. Muita coisa pra discutir, muita coisa pra pensar e pra considerar. E assim, não sei.
eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast aí nessa reta final de ano. Meu podcast apareceu aí na retrospectiva de algumas pessoas do Spotify. E eu tava aqui realmente pensando se eu vou continuar ou não. Porque fazer um podcast e ser eu viver nesse jogo de incertezas, né? Não sei, de não ter um futuro certo, se eu vou continuar com isso aqui ou não. Porque existe uma linha é, tênue entre a fazer a coisa certa e passar a vergonha. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa aqui, mas eu sei que eu tô passando vergonha. E passar vergonha de todo fato, né? Não é tão ruim não, a gente aprende bastante passando vergonha. E eu gostaria de agradecer às pessoas que escutaram, né? Que deram uma força. Eu não sei se eu vou continuar com o canal no YouTube. Não sei. São incertezas que eu ainda não defini. Eu não sei quando é que vai ter outro episódio. E como eu disse, eu aprecio muito o silêncio e aprecio muito essa minha capacidade de ficar só. Que hoje eu simplesmente liguei o microfone e comecei a gravar. E aí eu já reitero que eu não sou uma pessoa engraçada, que eu não sou uma pessoa carismática, disso todo mundo já sabe. E, e eu tenho que, às vezes, pensar na minha responsabilidade como pesquisador, como influenciador, né, digital, ó, trabalho com conteúdo pra internet. Eu tenho que pensar nessa responsabilidade do que falar, do que trazer pra esse espaço que é muito amplo. E, sei lá, dá um friozinho na barriga às vezes, de pensar que tem outras pessoas escutando você. E isso é intrigante, interessante, e a gente fica meio que com medinho, né? De fazer as coisas e falar. Mas não sei, eu acredito que o TED parte 1 ele tem muito disso aí, e não tem nada ao mesmo tempo, porque isso tudo que é uma bagunça. E às vezes eu acho que minha mente ela é muito bagunçada demais, e em alguns momentos ela é muito organizada demais e eu já quero bagunçar. E eu sou uma pessoa única, é a única coisa que eu tenho a falar. Eu sou uma pessoa única, como todo mundo é único. Mas não sei, tem alguma coisa diferente em mim, tá? Tem alguma coisa especial, eu diria. Mas não significa que eu esteja me gabando, que eu me ache demais. Mas eu quero descobrir aí essa jornada aí do que é ser o Antimosfia na internet. Não só na internet, mas na vida real também. Não que a vida virtual não seja uma realidade. Ó, a gente pode falar sobre isso no podcast, né? A vida virtual aí, ela tem paralelos com a vida real. Porque de toda forma acaba sendo nossa vida real, porque as duas estão muito ligadas, ainda mais agora. E aí entra em outra questão que eu tava meio que pensando, né, pra falar aqui, que é como tudo hoje é muito definido. Como hoje a gente tem respostas para as muitas coisas quando a gente fala de anatomia, né? Quando a gente fala sobre o ser humano, a gente tem respostas para muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente não sabe nada. E em uma época em que tudo é muito definido, eu não consigo me descrever como alguma coisa e não consigo, sei lá, pensar em que eu possa ser alguma coisa, que eu possa ter alguma coisa. Eu não consigo pensar em possibilidades de ser alguma coisa além de ser tudo isso e de não ser nada. Porque quando a gente é criança, a gente quer ser um monte de coisa, a gente pensa que é um monte de coisa, e quando a gente cresce, a gente meio que define, né, o que é que a gente quer ser e o que é que a gente quer fazer da nossa vida. Que aí, quando a gente tá grande, a gente tem um curto pedaço de tempo aí até o final dela, e é quando as coisas acontecem muito rápidas. E eu não consigo definir isso. Ao mesmo tempo eu quero ser um monte de coisas, e ao mesmo tempo eu não quero ser nada, e isso me deixa muito inquieto. Isso me deixa muito preocupado a respeito do meu futuro, né? Mas, não sei, pode ser coisa da minha cabeça também. E aí, não sei. Eu fui muito confrontado ultimamente sobre as coisas que eu tenho feito, né? Se eu tenho feito certo em ter deixado o meu curso mais de lado esse ano,
nessa reta final aí desse ano. Porque no início eu pesquisei pra caramba, eu fiz coisas pra caramba, eu tava super empenhado, mas aí eu fui desacelerando com algumas coisas que foram acontecendo. E quando a gente faz algumas escolhas, né? Elas não são simplesmente escolhas, elas são meio que sacrifícios, pequenos sacrifícios que a gente tem que fazer para dar seguimento aí a bens maiores e a acontecimentos maiores ou melhores. Não sei se vocês entendem. Eu não sei se vocês vão entender nada aqui que eu falar nesse episódio, mas eu só queria deixar registrado como eu me sinto agora e como eu percebo isso aqui.